Então, bom dia, vamos lá, gente. Ó, hoje a gente vai falar sobre a prova discursiva de 2020, né? Me pediram para falar de 2020, então vamos falar de 2020, certo? Antes da gente começar a estudar a prova discursiva, né? Que a gente vai fazer um estudo, na verdade, né? Ver como é que responde uma prova discursiva, gente, não é a mesma coisa que eu li ali de macetinho para prova escrita, né? A objetiva, no caso, né? A discursiva é um jogo de ou você sabe ou você sabe. Não tem assim, eu vou chutar isso. Antigamente, até que o chute era válido. Hoje, né, depois de 2022, acho que foi 22 ou 23, não me lembro qual das dois anos, começou a ficar mais restrita a situação a você escrever demais. Eles querem que vocês escrevam mais certeiro e mais rápido, direto ao ponto. E isso se deu tanto na prova discursiva como veio na prova prática. Eles não deixavam mais você, na hora de ver o vídeo lá, né, na parte prática, pegar uma parte do negócio fora do contexto e ganhar ponto. Então, assim, eles querem que as pessoas sejam objetivas. Que a gente seja um robozinho, que tem que saber tudo e pronto. Isso na vida real não existe. A gente tem a noção que na hora que a gente está atendendo o paciente, a gente pergunta as coisas para essa paciente, a gente tem tempo de fazer certas medidas sintomáticas, tentando salvar a vida do paciente de forma sintomática, e depois, com o tempo, conseguir um diagnóstico definitivo. O INEP pensa que isso é inválido e a gente tem que saber tudo. Nesse ponto, quando eu falo assim, prova é prova, então a gente não tem que brigar com a prova. A gente tem que fazer o que a prova quer, né? O que que a prova deseja de você? Então é isso que você vai ter que fazer. Correr atrás exatamente do que ele quer. Então vamos ter que ser objetivos. Quando eu falo em estudar prova discursiva, e eu deixei isso claro na aula passada, eu dei, né, no domingo, se não me engano, foi domingo. Eu falei sobre a objetiva. O que que eu disse? Toda vez que vocês fizerem um caderno de erros, de questões, vocês estão estudando discursiva, porque vocês estão escrevendo. Então, estudar discursiva é escrever. Então, a, a ideia é vocês pegarem todas as provas discursivas já do INEP mesmo e fazerem. Fazer essa prova discursiva. Você vai pegar a prova, não vai ler o gabarito, vai marcar num cronograma, tipo assim, um cronômetro no caso, a quantidade de horas que você tem que fazer naquela prova discursiva. Tu vai sentar a bunda, vai desligar todos os aparelhos eletrônicos, tudo que é possível. Quem tem filhos, conversa com a rede de apoio para tentar, naquele momento, pelo menos cuidar dos filhos de vocês, se for crianças, né? Adolescente, pelo amor de Deus, né? Já manda eles calar a boca lá e deixar vocês se concentrarem, né? Quem não tem, melhor ainda, né? Mas já se tranca dentro de uma sala para fazer aquela prova como se fosse o dia. Porque estudar discursiva é você simular uma discursiva. Porque depois que você sair dela, você vai falar assim, agora eu vou sentar, o que eu errei, eu tenho que estudar o tema. Então, discursiva tem que ser estudado o tema, não tem essa, não tem atalho, como eu falei no começo. Ou você sabe, ou você sabe. Não existe você não sabe na discursiva. Tem que saber o tema. Ponto. Então, a gente vai falar da 2020. Eu vou explicar agora como é que vocês, chegando lá, o que que é que poderia ser feito. Então, eu vou começar aqui as dúvidas que vocês forem surgindo. Vocês podem colocar no chat. Assim que eu terminar uma questão, vou tirando todas as dúvidas ali referente, tá? Então, eu cheguei na questão, né? Isso eu não falei naquele dia da aula. Como é que eu vou ver a questão? A questão é gigante. As questões de INEP, ela tem a fama de ser grande. Para quê? Para ver se a sua concentração é boa, porque não é possível. Não tem uma lógica por trás disso, né? Às vezes ter uma questão grande é bom, mas às vezes ter uma questão grande é horrível. Você chega no final, você não sabe mais nada do que você leu no começo. Então, qual que é a técnica para a gente responder a questão? Seja discursiva, seja objetiva, é ler o que a pergunta quer. O que que a pergunta quer? Só vai estar lá no final. Aqui fala assim, ó, quadro a seguir. Olha só o que que ele diz, ó. O quadro a seguir apresenta os percentis de pressão arterial sistêmica para meninas por idade e os percentis de estatura. Opa, lendo isso aqui, ele quer falar sobre pressão alta em criança, na infância.
Assim a gente imagina. E que a gente tem que plotar um gráfico, porque do jeito que está escrevendo aqui, eu vou ter que plotar um gráfico, certo? Que base eu preciso para plotar um gráfico de pressão arterial em criança? Bom, se eu estudei, eu vou precisar de quê? Do peso da criança. Vamos caçar peso sem ler a questão ainda. O peso da criança tá aqui. A estatura da criança. Eu preciso desses dados. Eu preciso saber qual foi a pressão arterial aferida, que isso também está aqui. A gente precisa desses três dados aí: peso, estatura, pressão, certo? Eu estou ensinando vocês, ó. Eu não li a questão até agora, eu não sei mais a questão. Mas lendo esses três, lendo a última fala e vendo o que a questão quer, eu já tenho uma noção do que eu preciso para responder ela. Então, eu preciso daquilo ali, certo? Então, ai, cadê o negocinho para aceitar? Ah, certo. Então, a gente precisou daquilo, ok. Tá anotado. Vamos ver o quadro. Temos um quadro aqui. Ótimo. Como é que a gente plota no quadro? Observe esse quadro, ele é estatura só e idade. 1000 vezes mais fácil do que um outro que tem todo um negocinho que tem que fazer o IMC da criança. Tem uns assim. Esse daqui só precisa da estatura e idade da criança. Qual que é a estatura da criança? Vem aqui, 1,26 m. Qual que é a idade da criança? 8 anos. Então, a gente vai caçar no gráfico. 8 anos, 1,26 m. Está aqui. 1,26 m. Para pressão sistólica e para pressão diastólica. Percentil 50 é a pressão ok da criança. Percentil 90, a gente já vai ficar, uma pressãozinha elevada, mas ainda não é hipertenso. A 95 já é hipertensão estágio 1 da criança. E 95 mais 12 é estágio 2 da criança, tá? Então, ok, nesse sentido, a gente entendeu o que que a gente precisa. Então, a gente vai ver a pressão arterial agora da criança. Qual que é a pressão arterial que está descrita lá no quadro? A gente vai ter que aumentar o tamanho desse negócio. Tá muito pequenininho, né? Eu tô meio cega. Eu acho que agora vai ficar melhor. 125 por 80 foi o que deu lá. A gente vai no gráfico, vou colocar de outra cor aqui agora. 125, olha só. 125 por 80. Opa, 80 tá mais ou menos onde? 84, 74. Vai ficar ali. Vamos colocar no 74. Observa-se que a gente tem sempre que buscar o que deu mais. Então, naquela idade daquela criança, naquela idade, se a gente observar essa idade da criança, né, de 8 anos, com essa estatura, ela deveria ter, por uma pressão normal, 95 por 57. Essa é a média. Mas ela tem 124 por 80. Então, a gente busca sempre o que ela deu mais. Em qual percentil deu mais? 95 mais 12. O que que eu falei que 95 mais 12 é? Hipertensão estágio 1 ou 2? Eu acabei de mencionar. 1 ou 2 na Dois. criança? 2 é uma hipertensão na Dois. criança. Beleza, então a gente tem uma criança hipertensa. Estímulo ótimo não, né? A criança hipertensa não é ótimo. Mas tá. Dito isso, a gente volta lá. Agora, a gente pegou todos os dados, beleza. Agora vamos entender a questão. A gente já fez implantação de gráfico. Mas, Jéssica, mas tem perguntas ali embaixo. Tem. Se você for responder direto, qual é a principal hipótese diagnóstica da criança? O que que a gente já chegou? Se a gente for olhar só o gráfico, ela é hipertensa. Hipertensão Pronto, hipertensão na infância. Hipertensão, grau 2. estágio 2 na infância. Acabou. Cientificações complementares recomendados e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese. O que que a gente poderia pedir de exame complementar para uma criança para a gente investigar? Na infância, a gente tem que investigar hipertensão secundária. Alguns problemas, igual adulto. Se a criança não tem colesterol elevado, se a criança não tem diabetes, se a criança não tem algumas outras doenças, tá? Então, vendo-se isso, né? A gente vendo essa situação,
Se terminar de responder, a gente vai na questão. Porque às vezes, não sei se é o caso, eles colocam meio na entrelinha algumas coisas aqui. Vamos lá. Diz que criança de 8 anos de idade, tem de ambulatório de pediatria no ambulatório, com edema, diminuição da diurese, urina escura, às vezes rosada, desânimo, inapetência há uma semana. A mãe nega a presença de febre, vômitos, diarreia, disúria ou polaciúria na sua filha. Ou seja, não está questionando nada urinário. Ok, tudo bem, não tem queixa urinária. A criança estava previamente rígida há 3 semanas. Apresentou lesões nas pernas, inicialmente pruriginose, que evoluíram para crostas e cicatrizaram espontaneamente. No exame físico, sei que era chuva, revelou os seguintes resultados: peso de 30 quilos, está ganhando 3,5 kg em um mês, ganhou 3,5 kg em um mês, né? Estatura de 1,26 m, frequência respiratória de 35, frequência cardíaca de 110. Uma criança de 8 anos ela já está taquicárdica. Temperatura de 36,2. A criança está em regular estado geral, cianótica, ictérica, mucosas úmidas, está hipocorada, pele conturgou, cidades preservadas, tempo de enchimento capilar de 2 segundos, pulso periférico palpáveis, uma, duas cruzes em quatro, lesões cicatriciais nos membros inferiores. A ausculta está normal, a ausculta respiratória tem estertores crepitantes em bases, abdômen globoso, discretamente estendido, edema leve de abdômen. Agora, olha só. A gente vê uma criança que está inchada, é claro que ela está inchada. Diz que não tem um problema de cistite, né? É um heitor. Porém, ela tem algum problema renal aí embutido. O que causa lesões? Qual que é o outro diagnóstico aqui? Temos um problema urinário, que a urina fica escura, que está escrito isso ali. Atenção na criança, deixa a criança com edema. Qual que é o diagnóstico para isso? Qual seria? Ó, invocou, síndrome nefrítica. Diagnóstico, né? Diagnóstico, pode, né? Atenção. Não, síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica causa hipertensão? Sim ou não? É um dos sintomas da síndrome, né? É uma síndrome, são várias séries de patologias para causar uma síndrome. A síndrome precisa de quê? Problema na renal, porque é nefrítica, de néfrons. Então tá com problema renal. Então, isso é claro. Então, ah, ai, mas vai que tá errado. Marca as duas. Marca as duas, ou seja, escreve as duas. Síndrome nefrítica, como primeira opção. Está embaixo, hipertensão arterial estágio 2. Ponto. Tá bom? Continuando. Quais são os 3 exames que a gente precisa para confirmar síndrome nefrítica? Quem sabe? Bora lá. Quem estudou síndrome nefrítica já sabe que precisa. Falar assim, eu preciso disso para falar que é realmente, além da clínica, que é sugestiva, que eu preciso do exame para comprovar isso aqui. O que que vocês colocariam? Ó, tem gente falando aqui, ureia, creatinina, proteinúria de 24 horas. Aí vem nefrítica. Aumenta proteína ou aumenta hematúria? Complemento C. Agora, atenção. Ele falou 3 exames. Vocês vão ter que ser mais específicos. E quais são os resultados que vocês viriam? Vão olhar naquilo ali. O que que vai dar de resultado? Complemento C, positivo, né? Ureia creatinina, aumentado. E a S, hematúria. Exato. E está. Pronto. Quais são as 5 condutas médicas que vocês iniciais vão ser recomendadas para essa criança? O que é que a gente precisa para tratar a síndrome nefrítica? Nesse rumo que vocês estão indo, ó. A gente vai corrigir agora e vamos saber se está tudo certo. Diurético, né? Furosemida é um diurético, beleza. Poderia ser utilizado como possível resposta. Que mais? Penicilina besatínica IM e mais furosemida.
Já são duas coisas, cinco. Quais condutas mais que vocês fariam? Restrição hídrica? Ok, tudo bem. Dependendo do caso, dos exames de diálise, né? Pode chegar. Faz um dia, a gente não sabe, a gente não viu o exame. Mas, controle de urese, ok. Ah, é uma criança, preciso internar. Será que internação seria uma conduta? Internação. Então, pensar, eu trato ambulatorial, eu trato internado. Sempre escreve isso é importante. É, só falar. Se ele gosta muito, não é o caso, mas ele gosta muito. Eu quero que vocês coloquem na cabeça. É uma doença de notificação compulsória? Minha cara diz, né? Não, né? Mas eles adoram. Então, sempre quando vocês forem escrever conduta, já pensa assim, o que vocês estão vendo é uma notificação compulsória, tá certo? Mas não sai notificando até cachorro gritando, que não é assim que funciona no INEP. Observe e veja, tá? Ok. Anti-DNAs e B utilizaria? Será que precisa para síndrome nefrítica? Deixa aí o caso. Você pensar em alguma coisa com lúpus, talvez. Na evolução desse caso, cite quatro situações, os achados clínicos e resultados de exames complementares que indicam a necessidade de estudo anatomopatológico do órgão afetado. O que, nesse caso, que indicaria que eu tenho que fazer um anatomopatológico? Indicaria, tipo, olha, se isso vier assim, eu tenho que fazer anatomopatológico. Sim. Justificativa disso? Não. Senão todo paciente com edema, a gente teria que fazer isso, né? Maturo por mais de 4 semanas, ótimo, né? Mais alguma coisa? Só Se isso. o CT ele vier baixo, a gente pede uma biópsia. Ótimo, maravilha. Ok, então tem que pedir quantitativamente, né? O Pra dar C3 é o certo. padrão ouro, no caso, né? Pois é. Então, porque se você pedir qualitativamente o C3, pode ir positivo ou negativo. Então, se você quer saber os valores do C3, você tem que pedir quantitativamente. Então, beleza. Se a gente acertou, bora lá. Eis a questão, é agora é a hora, hein? Aí vem a questão lá, as respostas aí claramente. Olha só a resposta. Eles não colocaram hipertensão. Hipertensão, Jéssica. Só citaram síndrome nefrítica? Sim. Você não era obrigada a falar tudo isso. Mas isso aqui é causado por uma bactéria, até nem tanta colega falou que tinha que fazer penicilina, né? Então, tá aí, síndrome nefrítica, ó. Síndrome nefrítica. A gente falou dos exames, olha só. Urina 1, ó. IAS, ó. Urina tipo 1, né? IAS, poderia ter colocado. E que resultado a gente esperava dele? Uma hematúria, que é o que a gente falou, né? A gente espera que tenha uma hematúria naquele local. Sim, eu tô aceitando de um em um. Toda hora eu olho se tem mais gente. Toda hora eu aceito um. A gente fala, tem até mais coisas, né? De devagarzinho, né? Não precisa colocar tudo. Hematúria e ponto. O, não, complemento sérico, ó. Aqui fala C3 e C4. Ou C3 e C4. Dosagem sérica do complemento, né? Ele queria os dois. Qual o resultado? A colega falou, ó, níveis baixos, né? Não elevado. Porém, creatinina ou função renal, que a gente esperava elevados. Alguém falou elevados. Aí eles tinham mais coisas que eles poderiam, mas eles falaram três, não foi? Não falou só três? Ó, são considerados. Aqui, cadê a pergunta? Ó, cite três exames complementares. Ah, mas e se eu coloquei a mais? Beleza, você poderia ganhar mais. Ah, mas aqui eles fizeram errado. Aqui a gente podia ter entrado com recurso, porque só falaram três, eles não falaram mais que três. Aí aqui, naquela época, a gente podia escrever um monte de coisa. E ninguém brigou por isso, ó. Poderiam ter brigado por isso, porque só queriam três, eles não queriam mais que três. E já tem um, dois, três.
E aí eles queriam que tivesse eletrólitos, tivesse o ácido, né? Uma radiografia de tórax para ver a questão cardíaca, já que o paciente estava estertorando. Alguém lembra do estertor lá? Estertorando por quê? Porque tá inchado, tá inchando tudo. Vai causar derrame pleural, uma insuficiência cardíaca, talvez. Então, tem que dar uma olhada. Então, beleza. A outra questão era sobre as condutas. Olha que internação, olha só. Internação. Então, lembra sempre, eu estou com um paciente, eu tenho que discutir. Eu vou tratar onde? Internamente ou ambulatorialmente? Sempre anotar essa parte, que isso vocês vão ganhar pontos se vocês fizerem, tá? Aí fala do balanço hídrico do paciente, a restrição que alguém falou, diminuição da ingesta de sal, que alguém disse aí também, né? Alguém mais falou sobre tratamento com penicilina, ó, penicilina. Os diuréticos, ó, alguém falou furosemida. Ninguém falou dos hipotensores, que o paciente tem hipertenso, né? Tem que usar, né? Nifedipina, lazina, logipina, qualquer um desses três aqui resolve para criança, tá bom? E é isso. Entendido, gente? Entendeu? Como é que responde essa questão? Aí eles falaram sobre consideradas corretas em situações em que momento você faria biópsia. Hematura macroscópica, com mais de 4 semanas. Não é micro, não é só o que vê no exame, tem que ser macroscópica. Aí, só esse paciente também está tendo por mais de 4 semanas. O comprimento cérebro baixo por mais de 8 semanas. Tá escrito aqui, ó. E se tiver associação com a síndrome nefrótica, não é que alguém pediu lá o exame de proteinúria em 24 horas? Então, se tiver também, é motivo. Jéssica, agora a gente acabou de fazer entre todos, estudou o tema de síndrome nefrítica. A discursiva é isso, que vocês já vão estudando um tema, né? Vocês já estão estudando um tema. Então vamos lá, gente. Vamos para a questão número 2. Vocês entenderam como é que é a jogada. O que a gente tem que fazer quando pega a questão? Ver o que é que a questão quer. Vamos no finalzinho dela. Com base nas informações, nas sequências de avaliação primária, opa, a gente tem uma ABCDE. Agora que o bicho pega. Explique como o POCUS, que na época virou um bafafá do caramba, esse POCUS, poderia ser utilizado em cada uma das etapas, tanto para auxílio diagnóstico quanto para segurança nos procedimentos. ABCDE do POCUS. Caramba, não é um ABCDE normal, né? O que é POCUS? Vamos lá, o que é POCUS? Quem sabe o que é POCUS? Olha, quem sabe? O POCUS é a ultrassom beira-leito, né? Aquele Beira-leito, portátil. isso mesmo. Exato. É um portátil, exatamente. E cada dia mais, clínicos gerais estão fazendo. Não estão muito necessitando de ultrassonografista, não, tá? Cada dia mais a gente tem que estudar e tem que fazer. Tá cada vez Mas é mais sendo beira-leito. utilizado. Alguém sabe fazer ultrassom aqui? Básico. Não, ver anecoico, hiperecoico, isso daí é o, é o básico, mas ver direitinho Vai ver os. Ver o que é o básico. fígado é o básico. Agora, ver Passou o outros básico. órgãos, Eu é, consigo saber se o cara tá com um derrame pleural, eu consigo ver se tem uma possível tamponamento cardíaco básico, mais básico, de urgência. Eu pego só na urgência, eu não sei falar assim, ah, a paciente está grávida de quantas semanas? Eu não sei, tá bom? Eu sei o básico. A gente pega o básico, usa o ultrassom para fazer acesso quando tem um disponível no hospital, porque o ultrassom tá sendo em torno de 20 mil reais, o mais simples. Então, ainda não estou podendo comprar esse ultrassom, não. Ainda não. Mas eu espero que até o ano que vem eu consiga comprar um ultrassom para mim. E aí eu vou fazer um curso mais específico, assim, só disso. Mas o básico, assim, eu pego lá, tinha um paciente na ANEL esses dias para trás, que tava. Eu tinha feito tudo. Eu falei, pô, tá com edema agudo de pulmão, ou que caramba que tá acontecendo, não tô entendendo. Peguei o ultrassom e fui fazer. Não tinha nada no pulmão dele, não era pulmonar. O problema dele era outro, já era neurológico.
né? Então, assim, tá cada vez sendo mais usado, tá cada vez precisando mais aprofundar. E nessa época, já tinha algumas pessoas fazendo porcos de beira-leito, né? Então, eles pediram. E aí, o que que a gente faz? O que que a gente vê? Essa questão, ele falava de uma vítima, de uma época dona. Então, ó, um homem com 30 anos, vítima de acidente motociclístico, atendido por equipe de suporte do SAMU, com dor em motores direito, falta de ar e com os seguintes sinais: pressão de 10 por 6, não é uma hipotensão ainda, frequência respiratória de 26, frequência cardíaca de 110, saturação de 91%, Glasgow 11, apresentou apresenta também ferimento corto-contuso de 4 centímetros na coxa esquerda, não tem sangramento ativo, onde foi retirado um pedaço de vidro, né? A central de regulação de urgência orienta transporte do paciente para o hospital secundário, já está no hospital secundário agora, tem ultrassom. Na admissão no hospital há rebaixamento do nível de consciência, o Glasgow para 8, paciente foi entubado. Devido à ausência de murmúrio vesicular e hiperchamanismo do epitólio direito, é realizada punção do quinto espaço intercostal na linha axilar média. Naquela época fazia na quinta linha, né? Hoje não faz. Tem a galera querendo entrar. Gente, eu tô aceitando todos. Eles têm que ir pedindo aí, mas todos que pedem para entrar eu aceito. Com saída de ar, subsequente de drenagem pleural no mesmo local. Normalizou a frequência respiratória, né? E aí eles dizem que a reposição volêmica de 1 litro, tarará, tá. Foi realizada sondagem nasogástrica, o exame físico notou uma fratura na tíbia do lado direito. Eu já adoro o lado direito, tá? O INEP adora fratura na tíbula do lado direito. A tomografia computadorizada do crânio apresenta-se normal, e o abdômen tem uma lesão hepática grau 2 com moderada quantidade de líquido livre na cavidade peritoneal, foi realizada punção, realiza então a punção da veia jugular interna, né, para fazer lá a central, fez na jugular, e tá tudo certo. Ok, o paciente tá grave, beleza, tá entubado, tá com dreno de tórax, tá horrível, né? Tá na merda, vamos resumindo assim. O que que a gente faz? Via aérea, a gente vê o que é na via aérea, com POC. Aqui, gente, eu não vou ficar querendo que vocês saibam muito, não. A gente vai direto à resposta da prova. Porque isso daí poucos têm que ler, tá? Tem que ver o que eles querem. E é muita coisa. A via aérea vai verificar o quê? A posição do tubo. O paciente não está entubado? Vou pegar lá e vou ver se está entubado. Isso aí só na prova. Porque na vida real eu não uso ultrassom para me ver se o paciente está entubado corretamente. Para me saber se o paciente está entubado corretamente, eu vou lá, ó, nas antigas, ó, ausculto, papapá, beleza, paciente entubado, tem expansão dos dois lados, está entubado. Mas, para quem é Nutella, usa o POCUS para ver se o paciente está entubado, tá bom? Isso aqui, para mim, é para Nutella. Nada mais que Nutella, né? Os recém-formados, então, porque não tem outra lógica, é Nutella. Cata, cata, né? Cata lá e vê, né? Ver o posicionamento do. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ausculta, né? Aí já é muita nutelice. Vamos lá. Se aqui existe essa palavra, né? São considerados corretos seguir a resposta para a letra B. No B a gente vê o quê? O pulmão. Então, gente, ó, se não tem um pneumotórax, vê se a carga não fez o pneumotórax, né? Vai que errou a porcaria do ventilador mecânico lá, errou a frequência respiratória, a pressão de pico do paciente lá no ventilador mecânico, e pá, explodiu o pulmãozinho dele, fez o pneumotórax. Orientar a punção de uma drenagem pleural, os cirurgiões vão dizer que é Nutella também, quem usa, mas isso realmente é válido para fazer corretamente e não perfurar nenhuma outra coisa, né? Tá ok, isso é bom. Circulação. Na circulação, a gente vai olhar o quê? O estado volêmico do diâmetro da veia cava inferior, para a gente ver se o paciente não está desidratado, né? A gente soca líquido, mas o paciente ainda está desidratado. Mas para isso a gente precisaria fazer só aquele quadro de choque, né? E tava tudo certo também. Mas tá, dá para fazer isso também aí, verificar isso. Flash, né?
Pra gente ver o quê? O FAST, ele entra dentro do POCS, porque o POCS, ele é tudo. O FAST, ele é só da janela do coração, né? Essa parte do cardíaco ali também. Que na verdade é o EFAST, né? O EFAST tem mais que o FAST. Então, o que que a gente vê no FAST? Se tem presença de líquido no saco pericárdico, recessos pleurais e intraperitoneal. Realização do acesso central, não é que eu falei para vocês que é ótimo para fazer acesso central? É perfeito para acesso central. E para verificar, aí fala segurança, aferição do posicionamento da sonda gástrica e vesical. Verificar se está no lugar, né? Tudo bem, você acha que o enfermeiro vai querer saber se passou a sonda gástrica normal? Bate raio-x, galera. Ai, mas eu não consigo fazer um raio-x à beira-leito. Se tu no teu local de trabalho não tiver um raio-x à beira-leito, ultrassom não vai ter também, não. Pode ter certeza que não vai ter ultrassom. O ultrassom é mais caro que o raio-x, né? Então, posicionamento também, beleza. Não uso pra ver esse tipo de coisa. Esses três de cima, ok, mas esse último aqui eu bato um raio-x e foda-se. Isso mesmo. Depois que a gente faz um central, a gente bate raio-x. Por quê? Porque pode estar passado do coração. Sei lá, a pessoa é maluca, né? Conseguiu fazer isso. Não sei como, porque eu duvido muito aquilo lá chegar a passar dele, mas vai saber, né? Evitar o pneumotórax, verificar se não perfurou o pulmão. É possível. Nos meus bebês, central passa do coração, tá? Possível nos meus bebês, porque o fio do cateter do bebê é mais ou menos assim, ó. A gente usa isso aqui no bebê, mas é desse tamanho, quase. Eu, é bem grande, é enorme. O deles consegue passar. Sobre o letra D, que é o neurológico, que a gente poderia ver no neurológico. Aí, isso aqui é muito específico. O diâmetro da bainha do nervo óptico, para ver se não tem pressão intracraniana. Essa aqui da bainha do nervo óptico eu não sei fazer, não. Isso aqui eu nunca fiz, eu não sei. Isso aqui eu deixo pro neuro. Chamo o neuro, o paciente tá rebaixado, o neuro que lute. Eu não sei de nada. Tem neuro pra quê, né? Resolva com o neuro. E na letra E, que é a exposição do paciente, aí eles falam sobre diagnóstico e segurança das lesões ortopédicas, que também bateria um raio-x para ver isso. Remoção de objetos de tecido moles, né? Realmente, não tinha um vidro lá. Tinha um vidro, né? Dá para tentar ver, para tentar tirar, ou outras coisas que têm entrado no paciente. Então, assim, é uma questão que foi polêmica em 2020, que hoje, que eu fiz essa polêmica, tá? Eu admito. Que hoje eu vejo que realmente clínico geral tem que saber fazer o básico, básico do básico de POC. Básico, tu fala assim, uau, nossa. Se quer trabalhar na emergência, tem que saber fazer um pouquinho de POC. Então, assim, quando vocês se aprovarem, quem puder, já separa o dinheiro ali nos primeiros plantões e vai fazer exame de imagem, né? Faz um. Não é para virar um super ultrassonografista, mas o básico de fazer um POC, tá certo? Entra num cursinho desses aí, pega o ultrassom na mão e vai fazer. É importante. Hoje eu vejo que realmente estamos fazendo muito na emergência. Nos lugares, né? Que nem todo mundo tem como comprar um aparelho de ultrassom. Esse ali eu não aprofundei muito, gente, porque assim, foi uma questão polêmica. E quem perguntou sobre qual prova é a de 2020. E eu sempre recomendo que vocês peguem todas as provas discursivas e façam todas do INEP. Todas, sem exceção. Vamos lá. Com relação ao caso clínico, responda as questões a seguir. Essa aqui a gente vai ter que responder todas. Vamos lá. Três síndromes geriátricas identificadas nesse caso. A gente vai ler e vamos achar o que que tem. Então, a gente está falando de geriatria agora, clínica médica. Quais são os principais diagnósticos, dois principais diagnósticos diferenciais para as queixas de tristeza, anedônia e esquecimento? Sem ler o caso clínico, quais seriam os diagnósticos, né? Que a gente poderia pensar em tristeza, anedonia e em esquecimento. Agora a gente vai falar sobre isso. Dois medicamentos em uso pelo paciente que são potencialmente
Apropriados para idosos. Temos vários, né? Qual é a, qual é a associação de antipertensivo em uso para paciente que deve ser evitada? Em qualquer um, BRA e IECA, né? Vamos ler ali se é isso mesmo agora. 5 orientações de prevenção de quedas. Isso aqui cai pra caramba. Direto, vira e mexe, eles querem uma questão sobre queda, principalmente na objetiva, né? Então, vamos lá. Que foi solicitada uma visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde para uma paciente idosa devido a dificuldades físicas de locomoção e de ausência de meios próprios. Isso aqui é arroz com feijão do dia a dia do médico da família e comunidade, né? Isso acontece diariamente. Durante a visita, o médico da família conheceu a paciente de 75 anos e a filha informou que a mãe não consegue caminhar longas distâncias, que faz as seguintes medicações: hidroclorotiazida, losartana, amlodipino, enalapril, clonidina, metformina, insulina, simvastatina. Gente, olha só, aqui é a resposta lá das medicações que não pode. Enalapril, losartana junto, pode? Sim ou não? Olha, uma das perguntas já foi respondida aqui. Enalapril e losartana junto não pode. É um IEC e um BRA, não vai funcionar. É proibido, não vai resolver, né? Não. Oi, tá escutando agora, galera? Oi, 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 voltou? Funcionou? Diz que o microfone estava em falha? Ah, tá. O paciente está se sentindo triste, sem disposição, esquecimentos, né? Há cerca de 2 meses. Tem 2 meses que ela tá assim, ó, triste, decaída, né? Não tá querendo nada. A filha relatou compartilhar diazepam, olha só, diazepam e amitriptilina de uso próprio com a mãe, para melhorar o desânimo e insônia. Ah, minha mãe deve estar com depressão. Você sabe que o paciente faz uso frequente de diclofenaco. Pode diclofenaco para idoso? Menina para tontura. O exame físico, né? Constatou que a paciente estava em bom estado geral, corada, hidratada, blá blá blá. A ausência de alterações na ausculta cardíaca, pulmonar. Foi avaliada uma glicemia, a paciente está com 66, tá ótimo. O problema dela não é a glicose e nem fonalizina, olha aí, ó. Então, quais são as 3 síndromes geriátricas que você identificou nesse caso? 3. Eu vi uma polifarmácia ali, né? Ó, tanto de remédio que Olha, a mulher usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medicações. Um síndrome demencial, ok. Que mais? risco Pirate de postural. queda? Oi? Intoxicação farmacológica entraria? Fica na sua resposta. Vamos lá. Vamos ver se a INEP aceita isso. Gente, estão falando que pede ID da reunião. Não pede, não. Pediram o ID da reunião para vocês? Não precisa, não. Pede o ID quando a pessoa não tem um programa baixado. Ah, entendi. Pressão maior, alguém colocou. E aí, vamos lá. Iatrogenia. O que mais? Mais alguma coisa vocês querem acrescentar? Polifarmácia, né? Lógico. Tem uma ponta de uma polifarmácia aí. Isso, sim, né? Eu admiro quem trabalha no posto de saúde. Eu não gosto de posto, mas eu Demência, admiro quem trabalha. demência eu colocaria também. Como é que é? Demência eu colocaria também. Com Ótimo. licencinha. Vamos ver. Incapacidade de comunicação, será que entra como uma síndrome geriátrica? Olha, é boa. Crise familiar?
Vamos lá. Quais são os dois principais diagnósticos diferenciais de tristeza, anedonia e esquecimento? Depressão Ok. e ansiedade. Também colocaria. Mais alguma coisa? Depressão, Alzheimer, né? Isso, Alzheimer, colocaram lá. Então, beleza. Aqui a gente já respondeu. Quais são os dois medicamentos em uso por essa paciente que são inapropriados para pessoas idosas? Diclofenaco, E a diazepam. Também não colocaria agora. Metilina. são, né, potencialmente fatais ali, né? Outro que é a diazepam, né? Tá deixando a visão abaixo. E é, a Equibra é da letra D. A Associação dos Antipertensivos em uso para paciente que deve ser evitada. O IEC e o BRA. E equilibrar. Olha, 5 orientações de prevenção de queda. O que a gente faz para prevenir queda em idosos? Retirar tapete de casa, Que diminuir a altura de armários, sofá, evitar cobertura de hum, chão molhado, molhar a cobertura, Uso de calçado confortável, fechado. Tirar os toalhas, tapetes, né? boa Poxa, iluminação. poxa, Robson, não tem animais em casa, coitado do idoso. Às vezes é só o animalzinho que anima ele. Tipo, só os móveis, Evitar com mais espaço livre. escadas, Ai, gente, eu já conheci idoso desnível da que só o residência. cachorrinho que animava o idoso. Roupa longa, né? Isso aí, tudo bem. Vamos lá? Usar Bateria nas banheiro, paredes do banheiro, barras, ótimo. O que que é, Jesus? barras que eu tinha acabado de falar. Falamos juntos. Ótimo. Então vamos lá. Então, gente, esse tema de geriatria, somente quedas, cai todo ano no INEP, tá? Ou horas discursiva, horas objetiva, tá bom? Então, é um tema que é bom vocês aprenderem. Então vamos lá, ó. O que que eles colocaram? Eles não colocaram polifarmácia, ó. Eles colocaram instabilidade postural e quedas, que alguém falou. Alguém falou sobre isso, né? Imobilidade, que a paciente não se move, alguém falou, acho que falou sobre isso. E outra pessoa falou sobre a heterogenia. São as síndromes geriátricas que eles consideraram. Agora, sobre os diagnósticos iniciais, a demência, que alguém falou, e sobre a depressão, que acabei mencionando mais uma vez, já tinham falado e eu mencionei de novo. Mas poderia ter entrado Alzheimer, né? Poderia ter entrado outras coisas, mas tudo bem. São consideradas corretas seguintes respostas aqui a respeito das medicações lá, ó. Eles colocaram da clonidina e o diazepam, a amitriptilina e a flunarizina. 2 desses já estavam valendo. Vocês falaram sobre eles. Mas não pode, ó. Sempre, gente, é calibrar, né? Isso é claro, né? Não só para idoso. Qualquer pessoa. Qualquer um mesmo. São, ó, ambientes mal iluminados. Deve-se evitar, né? Pisos escorregadios, uso de sandálias, móveis fora do lugar, objetos no chão, cordas e fios elétricos no piso, tapetes, roupas compridas, alguém falou também sobre isso, degraus com altura e largura irregulares, né? Ninguém falou sobre isso aqui, mas também tem. Cadeiras sanitários baixos, sapatos desamarrados, né? Saltos escorregadios, uso de escadas, entulhos, bichos de estimação. Poxa, coitado, né? Alguém falou sobre os animais, né? Mas, poxa vida, coitado dos velhinhos. Tem uns que só o animalzinho pra deixar eles bem. Mas tá bom, né? É o que temos pra hoje, né? Se eu ficar velhinho e tiver animalzinho, alguém me tirar, eu vou brigar. Vou falar, me deixa Não, quieto. eu falei do animal porque eu lembrei que tinha essa questão que falava, não que eu não gosto de animal, entendeu? Eu gosto. Eu sei. Mas é fogo, né?
Coitado, né? Tirar um animalzinho do idoso. Aí ele vai entrar em depressão e morrer. Aí é a depressão, né? Óbvio, né? Eu acho Coitado. que aí Mas é mais no enfim, sentido dele não ficar solto durante a noite, correr o risco dele é, tropeçar, tipo, deixar ele num lugarzinho mais reservado, mas realmente É isso tirar, às vezes, mesmo. o bichinho do idoso deve ser judiação mesmo. pois não é. Ah, mas a coisa. Mas não é isso, tá certo. Não tem jeito, né? Alguém tá na resposta também. E realmente faz sentido aí. Foi falado. Mas quando eu ficar idosa, se eu tiver um bichinho, ninguém me tira, tá? Vocês vão virar meu médico, meus médicos por aí, vocês me deixam eu com meu animalzinho. Ai, ai. Vamos lá, gente. Então, responda as seguintes questões, ó. Aqui diz, qual a principal hipótese diagnóstica, os três exames complementares e os respectivos resultados. De novo, Doutora, observa que o INEP tem um padrão. Então, nessa questão aqui, a gente vai falar desses padrões, tá? doutora, É, tá dando eco, né? desculpa, mas tem alguém com o microfone ligado que tá dando super eco aqui em todos os lugares. Vou mutar aqui todo mundo de novo. Deixa eu ter mutado todo mundo, deixa eu ver. Muta aqui, mute. Deu certo. Sim. Vamos lá, agora vocês abrem de novo quando for falar. Então, assim, o INEP, ele tem um padrão, tá? Eles têm um padrão. Todas as questões, acho que já é a segunda, eles querem o quê? Então, quando vocês vão fazer um resumo, se é que vocês estão fazendo um resumo ainda, se é que vocês estão tendo tempo para isso, vocês fazem da seguinte forma, sempre, tá? O que que eu fiz aqui? Tem alguém querendo entrar aqui e eu não consegui. Pronto. Se for fazer um resumo, vocês colocam a hipótese diagnóstica, né? Logo como título, o que a definição daquilo, quais são os sintomas, sinais, né, de alarme, que seja, as que você precisa de exames para confirmar aquilo, os laboratórios e o que você viria de diferença, o básico, não os diferenciais, os diagnósticos diferenciais embaixo, o tratamento não farmacológico e farmacológico. E aí, as complicações, ou contraindicações a certas coisas. Bom, faz um resumo assim mais direcionado, mais objetivo. Acho que a Lorena falou para vocês sobre resumo, porque eu já vi vocês postando foto desses resumos lá no grupo. Então, seguindo a ideia, né? A Lorena acabou de mandar mensagem lá. Aí tem a outra pergunta. Se a situação relacionada ao plano terapêutico que desencadeou essa hipótese, as condutas médicas indicadas no tratamento inicial desse paciente. Então, como eu falei, se vocês fizerem um resumo sobre, tá ótimo. Vamos lá. Uma mulher com 22 anos de idade, diagnóstico há 3 anos de diabetes mellitus tipo 1, em tratamento com NPH, aquela questão anterior era de preventiva, tá? Geriatria na prevenção. Essa aqui é de clínica médica. Com insulina NPH, bababá, irregular, ajuste pré-prandial, dá entrada na unidade de emergência, com quadro de taquipneia e de dor abdominal difusa. Quando eu pego uma paciente taquipneica, com dor abdominal e insulina dependente, a principal hipótese diagnóstica que eu devo pensar é, quem sabe? Coloca aí no comentário, vamos ver. Qual que é a principal hipótese diagnóstica? Só de ler esse pedacinho, não estou dizendo que seja essa hipótese do caso, mas a principal que vem na cabeça é CAD. É a principal que cai na cabeça. Essa tem que estar clara na cabeça. Segundo familiares, a paciente tem se mostrado deprimida desde o fim de noivado ao mês, fazendo uso irregular da insulina desde então, inclusive com omissões de administração do fármaco, né? Há relato ainda de poliúria, com ardência urinária, mas sem estrangúria ou febre. Ao exame, o paciente se revela sonolenta, adocicado, ou seja, cetônico. Se você colocasse essa palavra cetônico, já sabia que a resposta era cetoacidose, né? Hipoidratada, corada, cianótica, blá, blá, blá. PA ok, taquicárdica, taquipneica, satura 99%. Abdômen plano, flácido, peristáltico, doloroso difusamente a compressão profunda, não tem irritação peritoneal. O restante do exame físico está dentro da normalidade. A glicemia capilar, nesse momento, ó,
257. Acima de 250, com essa clínica, pode pensar em cetoacidose diabética. Foi feita uma gasoacidose metabólica. Hálito aniotônico aumentado, seja cetônico. Nível sérico do potássio de 3,5. Você precisa saber do potássio para você resolver a CAD. Solicitar exame de urina com o objetivo de reforçar a hipótese diagnóstica para o caso, incluindo possível fator precipitante. Não, a piúria e as pesquisas de nitrito estão negativas. Ou seja, não tem nada na urina, está ok. Qual é a hipótese diagnóstica? A gente matou a charada nas 3 primeiras linhas da questão, mas a gente confirmou lendo o restante para ver se estava tudo bem, se não tinha mais nenhuma surpresa. Então, qual que é a hipótese diagnóstica? Vocês falaram, CAD. CAD, né? Cetoacidose diabética. Quais são os 3 exames complementares e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese? Está na questão, ó. Leiam, está aqui na questão. E aí? O que é que vocês precisam que dá Glicemia os maior 3 que exames? 250. Glicemia maior que 200. Ok? Gasometria, Tentando abrir aqui um. glicada também pediria. Ok? Consegui ver uma outra página que eu acabei de abrir? Sim, ótimo. A gente vai falar sobre agora, Sim. tá? É bem legal para me explicar o conteúdo. Eu uso ela como protocolo. Tá, então vamos voltar aqui. Plano terapêutico do paciente que desencadeou essa hipótese. Qual foi a situação que piorou isso aí? O que que levou a isso? Ó, eu escrevo assim, glicemia maior que 250, gasometria pH menor que 7,3, urina presente em cetonúria, bicarbonato menor que 15, beleza. Mas o que que aconteceu que levou a CAD nesse caso? O mau uso da insulina. Uso irregular da medicação. É. Deus correto. E quais são as 3 condutas agora para começar o tratamento dessa Pois é, paciente? peraí. Já é. Posso entrar com insulina? Não posso entrar com insulina? Fácil. O potássio dela tá 3,5. Como o potássio dela tá ali no mínimo, você vai ter que repor potássio e depois fazer a insulina. Porque o potássio vai cair. Vai. Por que o potássio cai? Insulina, como muita gente faz. Ah, mas o paciente tá com isso, eu vou socar insulina no paciente. A galera da porta adora fazer isso e só dá merda pra mim depois. Mas tudo bem. Vou socar insulina no paciente. Foda-se. Não quero nem jogar o potássio do paciente, só vou jogar logo insulina. O que acontece com o potássio? Eu já dei a resposta aí É nas que eu acho que o entrelinhas. potássio, quando você faz insulina, ele acompanha junto com a insulina. Eu não sei direito, mas acho que a insulina carrega para dentro da célula. Acho que é isso. Exato. A insulina consome potássio. Então, Potássio, se eu dou insulina, né? Dessa forma, assim mesmo, leva potássio, blá, 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 pra dentro da célula. Se eu dou insulina no paciente, meu potássio está baixo, meu amor, você já está dando o mandato para o paciente ir para alta celestial, tá bom? Então, não queiram dar alta celestial para o paciente de vocês. Sempre. Antes de mais nada, soro, 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 soro. Agora vamos ver aqui, ó.
Protocolo é claro. Vamos lá, ó. Quais são os critérios diagnosticais? Ó, glicemia maior que 250, pH arterial menor que 7,3, menor ou igual, Ô, bicarbonato menor ou doutora, igual a 15, cetonemia ou cetonúria, né? Então, a gente está revisando o tema aqui agora, tá? Quais são os critérios diagnósticos para estado hiperosmolar e hiperglicêmico, que não é o caso da questão. Se for uma glicemia maior que 600, o pH arterial maior que 7,3 e uma osmolaridade sérica maior que 320. Então, a gente avaliou o paciente, tem uma história clínica, exame físico, ok? Pede sódio, potássio, ureia, creatinina, hemograma, glicemia, gasometria arterial, urina de tipo 1, né? Raio-x de tórax e culturas. Coisa, de 1 em 1 hora, gasometria venosa, porque a gente fez arterial, mas a gente precisa venosa. Sódio, potássio, de 2 em 2 horas a 4 em 4 horas, e o balanço hídrico desse paciente, ou seja, tem que passar uma sonda vesical de demora. Primeira coisa que tem que fazer, volume. Quanto de volume na primeira hora? 20 ml por quilo, vai em torno de 1 a 1,5 litro num paciente adulto. Ok, fiz fluidos. Só tipo volêmico, no caso do nosso paciente, não, né? Mas ela tem uma tensão ali, leve a manutenção. O sódio dessa paciente veio quanto? Se for maior que 135, maior igual a 135, ela tá um pouquinho alta, tem que fazer um soro ao meio. Se for menor que 135, o soro normal fisiológico, 250, 500 ml por hora. Insulina, quando eu entro com a insulina, um trio. É o tratamento VIP que eu falo, volume, insulina e potássio. Qual é a insulina? Depende do potássio. O potássio está 3,5. Se ele fosse menor que 3,3, realmente a gente não dava insulina. Ali a gente pode dar insulina e conjuntamente a gente pode fazer o potássio. O potássio a gente pode fazer aqui, ó. Uma ampola de KCl a cada litro de soro infundido que eles colocam. Na verdade, quando eu vou repor potássio mais fudidão aqui, ó, eu coloco em um soro de 500, tá bom? Para poder subir mais rápido. Faço isso em torno de umas 3 horas, mais ou menos, 4 horas, 2, 3 horas, na verdade. E depois eu já repito depois o potássio de novo para me ver como é que tá bom? Isso pode ser feito. Vocês querem esse negocinho aqui, esse resuminho? Depois eu mando para vocês se vocês quiserem. A insulina regular, a gente faz 100 unidades em 100 ml de soro fisiológico, que aí fica 1 unidade por ml. A gente precisa rodar 0,1 unidade por quilo. E a gente começa. Se for uma redução de glicemia ali menor que 50 miligramas por decilitro, a gente, né, dobra a dose de infusão depois. Caso contrário, mantém ou se fazer redução muito da glicemia, a gente quiser reduzir mais que 70%, né, ali, a gente aumenta. Então, assim, aí você já é brincando depois. Não é o caso agora. Aí você foi lá e fez, depois de 1 hora, verifica sempre o destro. A glicemia deu 200. Vamos trocar o soro por uma glicose. Vai manter a insulina. E se for, a gente tira a insulina. Então, assim, é um esqueminha só. Reposição de bicarbonato também, gente. Se for pH maior que 6,9, a gente não administra bicarbonato. Mas se menor que 6,9, a gente tem que administrar bicarbonato, tá? Aí ele vem um sorinho pronto de 100 ml, que é 100 miliequivalentes. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, vocês darem uma olhada, tá? Mas a resposta nada mais é que isso aqui que a gente falou, ó. A hipótese diagnóstica, cetoacidose diabética. Os resultados eram exatamente o que está escrito lá. Ela não fez o uso, ó, inadequado, né, da insulina. Não era aceito falar em infecção urinária, porque a paciente não tinha infecção urinária inicialmente. Clinicamente, sim, não cistite, mas no exame não. Fazer hidratação, insulina e repor o potássio, porque tá ali entre o limite, né? Certo? Aí pulei para outra questão. Ele tá ali dentro do limite. Vamos para a última Doutora, questão. Oi, pode falar. então, a questão do potássio. Se tiver menor que 3, é potássio e insulina. Não. Se tiver menor que 3,3, é só potássio e esquece a insulina. Você só repõe o Ah, é? potássio. É, aqui, ó. Só o potássio? Quando o potássio está muito baixo, ó, ele faz exatamente o que eu falei, ó.
Faz insulina de 500, ó. Aqui até falou pra fazer em 1 hora. Ó, você coloca um KCl 19,1, tem lugares que só tem de 10%. Então, você pega 2 KCl e joga num soro de 500. Em 1 hora e mede o potássio de novo após infundir. Isso aqui até foi mais rápido, ó. Que tá menor que 3,3, deve estar 2, 1. Pô, tem que socar potássio rápido. E não faz insulina. Ah, mas tá tipo 500. Problema. É soro e potássio. Depois que você corrigir o potássio, tiver entre 3,3 e 5,2, você já dá, ou seja, maior que 3,3, você já dá insulina. Mas Doutora, 3,3, 5,2, você repõe potássio e insulina. Obrigada. doutora, para essa questão específica, então eu teria que fazer a reposição do potássio, a hidratação venosa e a administração da insulina Insulina. regular. O Isso porque mantenimento eu faria com a NPH ou eu manteria a regular? é Pelo com a tempo de regular. ação, Ah, a de regular. manutenção depois, você pode entrar com a NPH. Perfeito. Depois. Depois você pode começar a Tá joia. NPH também. Depois que a paciente estiver estável, tarará, manutenção NPH. Mas até repor potássio e deixar a paciente estável é insulina regular, Perfeito. tá? Aí a NPH é uma outra situação que quem me acompanha nos stories viu que esses dias eu postei, né? Uma questão que eu errei, eu aprendi. Porque normalmente eu só estabilizo o paciente e vou pra frente, né? Eu nunca fico com o paciente. Então, tem coisas que eu acabo perdendo linho, que, tipo, eu não fico estudando e vendo todo dia. Que aí você vai ver a quantidade de insulina regular que você fez dentro de 24 horas. Aí você vai dividir por 2 essa quantidade de unidades. A metade é em NPH e a outra metade é regular. É um cálculo que eles fazem. Então, mas isso é lá da clínica médica, que não é o caso agora. Mas vai que o INEP resolve fazer essa pergunta só depois que estabilizar o paciente. Estabilizou, você vai começar a NPH. Sim. E mais alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Eu vou mandar aquele negocinho lá para vocês no grupo. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Peraí. Caminhar. Dicas. Tá indo no grupo de vocês. Chegou. Chegou aí para vocês? No grupo? Só para confirmar? Ok, tranquilo, sem dúvidas. Beleza. Então vamos lá. Vamos para a última questão do dia, né? Porque se a gente já falou de pediatria, preventiva, clínica médica, cirurgia, que era do trauma. Então falta o quê? GO. A GO, Santa GO. Então vamos para GO. Então, né? Vamos ler logo no começo. Primigesta tem 40 anos de idade, realiza pré-natal na UBS, retorna na 22ª semana, com resultado de ecografia hemorrológica descreve presença de malformação cardíaca e ósseas graves. Relata que o marido está trabalhando, não podendo acompanhá-la, e que está assustado com o resultado do exame. Ansiosa, pergunta ao médico pré-natalista o que isso significa para o meu bebê. Eu devo tirar o bebê se ele não tiver chance de sobreviver? Como vai ser o meu parto? Eita, né? Alguém esqueceu de fazer um spike aqui, né? Jogou uma notícia, a mulher ficou super assim. Com base no caso escrito, responda as questões a seguir. 4 elementos a serem considerados na comunicação de má notícia do paciente. Olha aí, ó, protocolo Spike. Mas só, pois é. Resultado da ecografia morfológica indicativa de interromper essa gestação? Sim ou não justifica? Em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível deve você estar em outro grupo, né? A Lorena te envia lá também.
Em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível de atenção, ai, minhas perninhas, deverá ser realizado o pré-natal da gestante? Justifique. Em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível de atenção de saúde o parto deverá ser realizado? Bora, gente, protocolo Spike. Quem estudou o protocolo Spike? Eu fiz um Reels, assim, eu não sei que parte que ele tá no meu Instagram. Há muito, 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 muito tempo sobre Spikes, tá? Depois, se quem quiser perder o tempo caçando lá para mandar no grupo, pode fazer isso, tá? Eu falo sobre o protocolo Spike lá no Reels. Já tem, ó. Uh, tem passo. Foi em 2021, se não me engano. 10 anos a mais atrás, né? Até perdida. Vocês não sabem meu Insta? Gente, pensei que todo mundo me seguia. Arroba doutora Flash. Ah, não pode mandar aqui. Meu Deus, espera. Deixa eu escrever aqui então. Cadê, cadê, cadê? Lapisinho, canetinha, assim, ó. Arroba doutora Flash. E eu sei por que esse nome é porque eu gosto da série do Flash. Tá certo? É isso. Vamos lá então, galera? Faz aí, como é que vocês falariam o protocolo Spike? Quem lembra? Spike cai na prova prática, tá? Vocês vão ter que fazer. É o seguinte, você tem que dar uma notícia pro paciente. Você vai chamar o paciente em uma sala silenciosa. Você vai deixar preparada essa sala. Como é que você vai preparar essa sala? Você vai preparar da seguinte maneira: um ambiente tranquilo, vai pegar uma aguinha, vai colocar lá na mesa para o paciente, vai deixar um lencinho para o paciente, caso ele precise chorar. Você tem que preparar o ambiente. Você vai pegar a sua cadeira, não vai ficar de trás da mesa, vai ficar do lado do paciente, vai acolher esse paciente, vai colocar a mãozinha no ombro do paciente, se for preciso ali na hora, tá certo? E aí as perguntas vocês vão fazer para o paciente. A senhora sabe, a senhora sabe o que que a senhora tem? A senhora sabe até o que que a senhora está acontecendo com a senhora? A senhora consegue me explicar? Vai começar assim umas perguntas mais básicas. Ok. O paciente vai falar, vai te responder. Então, a senhora quer saber mais sobre o que está acontecendo? Sim, eu quero saber. Então, olha, o que que acontece? Isso, lá, lá, bem devagarzinho. A senhora entendeu? Entendi. A senhora, aí ela, certo. Aí você chega na parte mais complicada. Olha, então, tá desse jeito, e se silencia. Eu tô fazendo uma parte prática, tá? Vamos falar nas palavras científicas agora. Silencia. Se a paciente quer chorar, a senhora aceita um lenço, a senhora aceita uma água. Cala a boca, espera a pessoa chorar, berrar, espernear, se estremecer, fazer o que ela quiser. Para fazer spike, você tem que ter tempo de sobra para isso. Por isso que às vezes acaba sendo meio estranho esse spike dentro da vida diária mesmo, da rotina. Acaba não tendo muito tempo para fazer isso, né? A gente faz muito spike para fazer, para falar de DO, né? Para falar quando o paciente vai a óbito. Beleza, fez tudo isso, bonitinho, taranã. Ok. Então, a senhora tem alguma dúvida a respeito? A senhora quer conversar mais? Tá tranquilo? Ok, acabou o spike. Não, não tá tranquilo. Abraça o paciente, né? Abraça é contraditório. Mas coloca a mão no ombro do paciente, fala que você entende o que tá passando, tá certo? É isso, essa empatia. Em resumo, é isso que significa spike. Ter empatia pelo outro, né? Alguns não entendem o que é isso, mas empatia. A questão da ginecologia, né? A ginecologia diz o quê? Indica interromper essa gestação? Precisa, sim ou não? Justifica. Ela te fez as perguntas. Na hora de você abrir dúvidas, ela pergunta, e aí? Eu preciso interromper essa gestação? Sim, não. Não, justifica, vai.
Doutora, a Oi, justificativa é que, por lei, só são garantidos três tipos de aborto, né? Que ótimo, é estupro, risco de vida materno e anencefalia. exato. Sim, inscrição especializada pré-natal da gestante. Justifica? Que nível vai ser acompanhado? Primário, secundário, terciário, onde? Aí, nesse caso, ela vai ter que ser assistida pelo terciário, né? Que é uma gestação de risco, como foi evidenciado pela ecografia, é uma formação fetal. Eu vou dar uma pausa aqui, peraí, gente, ó. Alguém escreveu interrupção do embaraço. Sérgio, toma muito cuidado com palavras em espanhol, tá? Embaraço no Brasil não é gestação. Embaraço é quando você está em uma situação complicada com alguém. Tipo, nossa, que questão embaraçosa. Tipo, tô falando alguma coisa e ficou meio estranho aqui. Que situação complicada. É mais ou menos esse sentido embaraçosa. Mas embaraço no Brasil não é gestação. Gestação, gestação. Tem que escrever, tá bom? Pra você não errar lá e você perder ponto. Você tá certo no seu conceito. Quem entende espanhol entendeu. Mas não existe a palavra embaraço no Brasil. Esse área, beleza. Vamos lá. Gente, eu tô falando assim porque realmente já vi gente perder questão na prova do INEP porque fez um portunhol na prova e tá errado, tá bom? Tomar cuidado mesmo. Falo porque eu quero que vocês passem. Vamos lá. Em caso de prosseguimento da gestação, qual é o nível de atenção à saúde, o parto deveria ser, em qual nível de atenção à saúde o parto deve ser realizado? Em que local? Primário, secundário, terciário e por quê? Terciário. Por quê? Nível terciário, que vai ter a CTI para o Suporte. bebê, para poder fazer também esse acolhimento com a gestante, com a puérpera e com o RN. Uma equipe é Maravilha. multi também. Tem que ter equipe multi, né? Fono, físio, tem que ter. Preparo. Eu Ela tem que tenho, estar gente, bem eu acho o preparada. máximo. Eu acho o máximo. Cardiologista. Eu acho o máximo eu ter minha equipe multi. Acho logo. Quando vai para amamentar a criança, fala assim, fono, vem aqui, fono. Não gasto meu tempo ensinando mãe a amamentar. Adoro. Adoro. Chama a fono. A fono que lute. Então vamos lá. Primeira resposta é o MaxPike. Olha aqui só. Isso aqui é os nomes científicos para tudo que eu falei. Preparar um ambiente para o encontro, preservando sigilo e privacidade. Identificar a percepção do paciente quando você pergunta o que ele sabe sobre a doença. Avaliar o quanto deseja saber, se você quer saber sobre a doença, o que você deseja saber. Transmitir a notícia de forma clara e empática. Amparar as emoções, ou seja, você ficar calado, dizer que você entende o que está passando. Traçar estratégia para conduzir o tratamento. Aí, se for uma doença que, igual essa, que tem um tratamento, assim, ou seja, tem um segmento, não é óbito, aí você tem que falar para a paciente, conversar com ela, né? Como é que pode ser acompanhada, feito, tudo mais. Quais é a resposta ali sobre a questão do interrupção? É não mesmo. Por quê? As malformações são graves, mas pode haver tratamento após o nascimento. Ainda não é possível saber o prognóstico a longo prazo. E aí vem a lei brasileira. A lei brasileira diz o quê? Que as malformações fetais descritas não justificam interrupção precoce da gestação. É isso aí, muito bem. A outra também era a atenção secundária ou terciária. Tem que ser o quê? Para pré-natal pode ser até ser secundária, não tem problema, tá bom? Mas tem que ser de alto risco. Tem que ser um lugar onde tem o obstetra que faz alto risco. A necessidade de acompanhamento especializado e frequente, e exames complementares, planejamento do parto, assistência, né, da equipe, ó, multidisciplinar, que é a palavra que o INEP mais adora. E sim ou sim que ser feito o parto na atenção terciária, exatamente pelo que vocês falaram, porque no momento tem que ter uma UTI NEO, profissionais preparados para aquele tipo de atendimento. Na minha UTI, para finalizar o nosso dia de hoje, na minha UTI NEO ontem,
eu estava com 5 pacientes. Meu primeiro paciente recém-nascido de 35 semanas de idade gestacional corrigida, com persistência do canal arterial, com repercussão hemodinâmica, insuficiência mitral discreta, FOP, que é forame oval pérfuro, né, considera como um diagnóstico, intubado, com suspeita de morte cerebral. Então, é um caso grave. Fazendo e querendo iniciar uma anúria. Beleza, esse é o meu primeiro paciente. Meu segundo paciente, um recém-nascido também, de 32 semanas de idade gestacional corrigida, veio por questão de desconforto respiratório. Ontem conseguimos evoluir ele, tiramos ele do CPAP e ficou em ar ambiente. Começando a fazer progressão de dieta ontem, tá com 3 ml de leite a cada 3 horas. 3 ml. Tá progredindo, tá devagar. Mas vamos chegar lá. Com 1,50 kg. O outro paciente, uma face sindrômica de Down. A mãe tinha desconfiança que a criança poderia nascer Down, mas não conseguiram confirmar o diagnóstico durante o pré-natal. Criancinha com suspeita de cardiopatia, mas não foi realizado o eco, porque só pode fazer segunda-feira. A paciente com fenda parcial palatina, também com volvo de sigmoide. Coloquei o raio-x ontem lá no meu Instagram, nos stories, não tive tempo para falar depois sobre isso. Fez uma puta de um abdômen agudo ontem, uma distensão abdominal horrível. Barriga até ficou meio azulada, assim, azul para enegrecida. O meu outro paciente, quinto paciente, nasceu também de parto via vaginal. A mãe não fez o streptos. E tá também, eu acho que também não tinha tempo de fazer, né? Ela teve sífilis durante a gestação, tratada adequadamente. A criança não tem sífilis, fez VDRL, deu normal, ou seja, deu igual o da mãe, né? Então, tá tudo bem. É só cicatriz sorológica. Mas a criança iniciou sepse neonatal precoce, score de Holdel 3. Alguém já escutou falar de score de Holdel? Será que alguém já escutou? Pesando 2,395 kg. Esse é grandinho. Então, como precisam fazer antibiótico venoso por catéter, você tem que ir para a UTI, dentro da UTI nela. Alguns lugares a gente tem semi-intensiva, vai para semi-intensiva, mas nesse caso, por ter catéter, vai para dentro da UTI. Né? É um central, é perigoso, outras coisas. E uma outra com atesia de esôfago, que está na cirúrgica e está aguardando o retorno da cirúrgica. Mas é isso. Score de Holdel, assim, ó, que escreve. Vamos ver se eu não vou errar, né? Score de Holdel. Ele estima, através do hemograma, e idade, né, do recém-nascido, se ele tem presunção, né, para sepse. Se tem necessidade de entrar com antibiótico ou não. Isso é o nome, tem uma calculadora de score de Holdel. Aí, sendo menor ou igual a 2, a gente não entra com antibiótico terapia. Maior que isso, a gente entra com antibiótico terapia. A chance está grande de ser sepse. Aí a gente pede hemocultura, uricultura, aquele trem todo, para ver se realmente tinha. E aí a gente faz prevenção. Aí a prevenção que a gente inicia é com ampicilina e gentamicina. Ampicilina 50 mg por quilo Doutora, dose e gentamicina, dependendo da idade gestacional. doutora, esse score, ele é só para pediatria ou eu posso utilizá-lo para Só para pet. clínica médica, para adulto? Não, é só pet. Só NEL, para ser mais específica, tá? Perfeito. Score de Hodel. Para adultos temos outros critérios, eu não me lembro agora, mas tem classificações para adulto também de sepsia. Agora eu não me lembro o nome que ele nome. Aí, gente, vocês vão me desculpar que a pessoa foca tanto na NEL que esquece que existe o resto do mundo. Tá bom?
Ai, Deus. Tá perfeito. Mas eu acabo atendendo, comecei a atender, voltar a atender adulto agora de novo, né? Eu tenho que revisar algumas coisas de adulto. E quando a gente está estudando, a gente tem, você até fala, né? Poxa, como assim? A pessoa passou por uma prova, a pessoa não saber essas coisas básicas? Gente, quando vira especialista de algo, a gente foca tanto naquela área, que a gente esquece das outras coisas, tá? Realmente. Gente, ó, realmente obrigado, tá bom? Por terem comparecido. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu espero que vocês tenham entendido como é que estuda uma prova discursiva. Façam as provas, peguem as respostas e revisem, tá? Obrigada pela dica, doutora Mexará. Muito obrigada, gente, de verdade. Deus abençoe. Deixa eu ir que Obrigado, agora eu doutor. tenho que abastecer o carro e tenho que ir plantão, tá? Fiquem com Deus. Valeu, doutora. Obrigado pela Valeu. aula, doutora. Tchau, tchau. Obrigado, doutor.